Olá, queridos irmãos e amigos, estamos nos reunindo mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical, para a nossa lição. Hoje nós estaremos estudando, ou nós estudaremos, a lição de número 6, que é a maldição da lei e a bênção da fé. É o assunto da nossa revista aqui, a nossa lição de número 6, é a lição que nós vamos estudar hoje. Espero sinceramente que você tenha ido lá no site da Convenção Batista Fluminense, que está aqui na descrição do nosso vídeo, e tenha baixado a sua revista Palavra e Vida, Carta aos Gálatas, para que a gente possa, para que você possa, acompanhar melhor os nossos estudos, compreender melhor sobre aquilo que nós estamos falando, que estamos estudando, e entender melhor, assim, o funcionamento da nossa didática, a maneira como nós estamos explanando, ok? É importante que você não só baixe a sua revista, mas que você leia a lição antecipadamente e que você também leia todos aqueles textos bíblicos ali, o texto básico, nós vamos ler hoje, Gálatas 3, de 10 a 14, e também todos os textos ali. Tem um texto lá para você ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque esse conjunto de textos que compõe lá o início da nossa lição, ele vai trazer para você uma visão clara daquilo que nós estamos falando. Você vai poder compreender o que? O contexto em que a gente está explicando essa dinâmica do apóstolo Paulo ali na carta aos Gálatas, tá? Nada é assim da minha cabeça, nada é assim invenção, não. Todo o estudo ele está baseado no texto base da revista e também e principalmente nos textos bíblicos que nós estamos lendo à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa lição. Algumas vezes a gente vai ler os textos, outras vezes os textos são grandes, então não temos condição e nem tempo hábil para não cansar você de fazer essas leituras. Mas hoje, por exemplo, na nossa lição de número 6, nós vamos ler o texto bíblico, são apenas 4 versículos, que dá perfeitamente para que a gente possa ler sem tornar a sua visualização, a sua compreensão maçante, ok? Vamos lá. Gálatas 3, do verso 10 ao verso 14, diz assim a palavra de Deus: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as escritas do livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Então, qual o objetivo da nossa lição, queridos? Bom, o objetivo da nossa lição é entender a libertação que Cristo realizou na cruz. Que tipo de libertação foi essa que Jesus realizou lá na cruz do Calvário? Esse é o objetivo. Por que a lei é maldita e por que a fé abençoa? Por quê? Baseado em quê? Isso está exposto dessa maneira. Por quê? Então vamos entender o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender: todos os que dependem da lei estão sujeitos à maldição, pois não podem cumprir os preceitos da lei integralmente. Ou seja, ninguém é apto a cumprir todos os preceitos da lei de Deus, ou seja, ninguém se encontra em condição de cumprir esses preceitos. Logo,
não alcançará a salvação através da lei e, portanto, permanece em estado de condenação. A outra coisa que a gente entender é que Cristo se tornou maldição por nós, redimindo-nos do jugo da lei, pois a fé nele pois a fé nele é o meio da justificação. Tá? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, querido? Cristo tomou o nosso lugar. Cristo pagou o preço de sangue, é a exigência da lei de Deus. Então, Cristo, nele mesmo, ele estava cumprindo a lei de Deus na sua totalidade. Quando Cristo se fez maldição por nós, ele fez aquilo que nenhum outro homem poderia fazer. Ele se entregou por nós. Existem alguns aspectos que fazem de Cristo a única pessoa capaz desse sacrifício. Não é o escopo da nossa lição. Nós já até falamos sobre isso em lições anteriores aqui da Escola Bíblica Dominical. Mas Cristo era o único homem que tinha as prerrogativas, que tinha a capacidade de cumprir a lei em si mesmo. A gente precisa ter uma compreensão sólida, baseada na graça, pois é a graça que nos reconcilia com Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, no momento que a gente dá aquele salto de fé, falado na lição anterior, a gente alcança a graça de Deus. Uma vez alcançada a graça de Deus, o que ocorre? A gente alcança a salvação em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós somos abençoados. Muito bem, tópico número 1, condição humana sobre a maldição da lei. Vamos lá, onde está essa condição humana? No pecado, a incapacidade humana de cumprir a lei em todos os seus preceitos. Uma vez que somos pecadores, não temos condição de cumprir a lei na sua plenitude. Por que nós não temos condição, pastor? Por que nós não temos condição? Por quê? Porque a lei é perfeita. A lei de Deus é perfeita e nós somos falhos. Nós somos falhos, portanto, nós somos opostos à lei, nós somos incompatíveis com a lei de Deus. Nós não temos as prerrogativas, nós não somos santos a ponto de cumprir a plenitude da lei, nós não somos pessoas sem pecados, nós somos pecadores. Isso nos impede de cumprir a excelência da lei. E a lei se torna maldição, por quê? Por causa da nossa incapacidade de cumpri-la. Uma vez que ela é perfeita e nós somos imperfeitos, uma vez que nós não podemos cumpri-la, ela se torna maldição para nós. Por quê? Porque nós não conseguimos nos livrar da condenação do pecado. Ok? Nós não conseguimos. Tá? A lei, ela nos amaldiçoa, não porque ela é maldita, ela nos amaldiçoa porque ela é perfeita e nós somos pecadores, falhos, incapazes de cumpri-la na sua totalidade. A lei evidencia o quê? A necessidade de um Salvador. Ou seja, uma vez que eu não posso salvar a minha vida, uma vez que eu não tenho capacidade de cumprir a lei na sua plenitude, eu preciso de alguém que tenha. E quem tem? Alguém que venha me salvar, alguém que seja capaz de cumprir as prerrogativas da lei. Quem tem a capacidade de cumprir as prerrogativas, os requisitos da lei? Jesus Cristo. Então, ele veio e se fez maldição por nós, ou seja, ele se colocou debaixo da lei e cumpriu uma sentença que era nossa. Certo? O sacrifício de Jesus é o único caminho para a salvação. Não há outro caminho para a salvação que não o sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o único homem com a prerrogativa que atende os requisitos da lei para que esse sacrifício seja válido e que possa nos reconciliar por meio da graça com o Senhor. Tá? Então, a nossa condição é de maldição. A lei
nos amaldiçoa. Por quê? Porque somos incapazes de nos salvar. Então, uma vez que nós somos incapazes de nos salvar, nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador precisa ser alguém que preencha os requisitos da lei, sem mácula, sem pecado, perfeito, primogênito. Tá certo? Primogênito. Ah, mas Jesus nasceu, já tinham muitos homens criados. Sim. Mas aí é que está, os homens foram criados. Jesus foi gerado por Deus. Existe uma diferença aí, tá? Existe uma diferença nisso aí, que é fundamental, que faz com que Jesus preencha os pré-requisitos da lei para que possa cumprir. Certo? Então o sacrifício de Jesus é aceito, por quê? Porque Jesus é perfeito, Jesus é primogênito, Jesus é imaculado, ou seja, não tem mácula, não tem pecado. Embora tenha nascido no corpo do pecado, não pecou. É assim que a Bíblia fala de Jesus. Então a perfeição de Jesus é que colocou Jesus como condição de sacrificar-se na cruz, e por meio de um salto de fé, por meio da fé em Jesus, nós alcançamos a graça. Qual é a graça? A graça está em Deus não nos condenar mais, mas nos tornar santos, redimidos. Ok? O que é que nós alcançamos com isso? Tópico de número 2 da nossa lição. Tópico de número 2. A redenção pela fé em Jesus Cristo. Ninguém será justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus. Uma vez que Jesus veio, cumpriu os requisitos e sacrificou-se no nosso lugar, nós que transferimos a nossa confiança de salvação para Jesus, nós alcançamos a salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A justificação pela fé, ela traz obediência por amor e não em busca de recompensas. Ou seja, ela é o oposto da prática da lei. Como assim? Quando eu sou alcançado pela graça e o Espírito Santo, que é o último ponto aqui da nossa lição, ele passa a habitar na minha vida, ele me torna santo, ele me torna aceitável diante de Deus. Dessa forma, ele transforma o meu interior, me tornando alguém que agrada a Deus. Então, eu não estou fazendo nada que seja meritório para que eu alcance a salvação. As minhas boas ações, o meu comportamento ilibado, não é para que eu alcance a salvação. Eu não vou ajudar o meu próximo para alcançar a salvação, não. Eu fui salvo, e porque fui salvo, sou grato ao meu Deus. E por amor ao meu Deus, eu quero ser alguém que agrade a Ele, e que o meu comportamento seja digno de um servo, por amor. Então a minha obediência a Deus, ela vem por amor e por fé, não porque Deus vai me dar alguma coisa, ou porque Deus vai promover alguma coisa na minha vida, ou porque Deus vai me providenciar alguma bênção. Não, eu sou assim, eu vivo dessa forma, eu prego o amor e a misericórdia de Deus, porque eu amo o meu Deus. Eu não quero envolvimento com o pecado, porque o meu Deus é santo e requer que eu seja santo como Ele. Então, eu não quero ferir o meu Deus, eu não quero feri-lo, eu não quero ferir o seu amor. Eu sou grato pela sua misericórdia na minha vida. Não porque eu vou ser recompensado, eu terá qualquer tipo de recompensa. Para participarmos da santidade de Deus, é preciso a ação do Espírito, que torna possível a minha capacidade de rejeitar o pecado, de lutar com o pecado, de negar o pecado. É o que? É a ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode ser transformado, ninguém pode ser o seu interior transformado se o Espírito Santo de Deus não agir na vida da gente. É preciso que o Espírito haja, é preciso que o Espírito atue na nossa vida. Somente através de um ato de Deus é que nós podemos o quê? Nós podemos ser transformados. Somente a fé em Jesus produz o caminho para a transformação do homem. É o nosso amor a Deus, é a nossa gratidão a Deus, é o nosso amor à misericórdia de Deus, ao cuidado de Deus, que faz com que
a nossa vida mude, nosso coração mude, seja transformado e passamos a agir de maneira que agrade a Deus. Chegamos então no terceiro tópico da nossa lição. Qual é o terceiro tópico da nossa lição? Transformação da maldição e a bênção pela fé. Na verdade, a transformação da maldição em bênção pela fé, por meio da fé. A ideia da bênção de Abraão é a ideia da bênção da salvação. Falamos sobre isso, ok? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando que pelo aquele ente de Abraão, aquele que descende de Abraão, toda a humanidade poderia alcançar a salvação. E muitos alcançariam, porque creriam em Jesus. Então, através da fé em Jesus, há a salvação. Então, quando Deus fez aquela promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus já estava falando da salvação. Deus já estava falando de quê? Da cruz. Por quê? Porque a cruz, ela removeu todo o impedimento de nacionalidade e rituais religiosos. A cruz acabou com o sacrifício para expurgar os pecados. A cruz acabou com as comemorações da Páscoa, tudo. A cruz, ela acabou com tudo isso. A cruz, ela nos dá acesso direto a Deus. Ela perdoa os nossos pecados. Nós alcançamos o perdão dos nossos pecados não por sacrifícios ou por rituais religiosos, mas porque Cristo morreu por nós. Nós cremos nesse sacrifício vicário, nesse sacrifício substitutivo de Jesus. É como se nós tivéssemos ido à cruz através da pessoa de Jesus Cristo. Então ela rompe todo e qualquer impedimento. Não é preciso mais nenhum sacrifício, não é preciso mais nada, nenhum adendo à cruz, nada, autocomiseração, autossacrifício, expurgar pecado por jejum, nada disso, jejum, nada disso é mais necessário, porque a cruz, ela é suficiente, ela tirou todo e qualquer impedimento de nacionalidade. Quer dizer o quê? Que a salvação é para todos, a salvação não é para os judeus. A salvação, ela vem dos judeus, mas é para todos aqueles que crerem no meio da fé em Jesus Cristo. Tá bom? Cristo nos libertou da maldição através da cruz. Nele, a maldição da lei foi revogada. Então, Cristo cumpriu a lei por nós. Então, quando nós exercemos a nossa fé em Jesus, Ele nos justifica. Nos justifica quer dizer o quê? Que permanecemos culpados pelo pecado, mas não somos condenados por Deus, porque Cristo pagou o preço que seria nosso. Como falei, é como se nós tivéssemos sido colocados na cruz com Cristo e lá tivéssemos expurgado todo o pecado, toda a culpa que havia sobre nós. 3 coisas Jesus conquistou na cruz por nós. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, resgate. Fomos resgatados por Cristo, ou seja, saímos do jugo da lei, saímos do jugo do pecado e passamos a entrar na presença de Deus, no trono da glória de Deus, através de Jesus. Nós nos deixamos de ser pecadores condenados e passamos a ser pecadores regenerados, resgatados, ou seja, Jesus nos tirou do pecado e nos trouxe de volta para Deus. A segunda coisa é as bênçãos da promessa chegar aos gentios, ou seja, através do sacrifício de Jesus, através da fé em Jesus, todo aquele que crê passa a ser herdeiro de Deus, né? Alcança a salvação por meio de Jesus. Aquela promessa lá é alvo da promessa, é resultado da promessa feita a Abraão, ou seja, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos tornamos verdadeiros descendentes de Abraão, nos tornamos povo de Deus. Gentios são não judeus, nós somos gentios, ou seja, não judeus, de nacionalidade, de sangue.
A salvação foi aberta a todos através de Jesus na cruz do Calvário. E a terceira coisa, recebemos a promessa do Espírito Santo de Deus mediante a fé. Ou seja, o Espírito de Deus passou a habitar em nós. E ele é o selo de Deus para a nossa salvação, para a nossa entrada na eternidade. Ele indica que não há mais condenação sobre nós, ainda sendo nós pecadores. Ok? A promessa lá de Joel se cumpriu lá em Atos 2 sobre os judeus, e depois Paulo impôs as mãos sobre os gentios, e também desceu o Espírito Santo ali sobre os gentios. E nós, no momento da nossa conversão, nós somos batizados ali no Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar a nossa vida, e nós passamos a viver pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo seu amor. Nós passamos a ser povo de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus, ao reino de Deus na eternidade, com Jesus Cristo. Ok? Concluindo. Primeira coisa, não existe nenhuma prática religiosa que possa nos justificar das nossas faltas. Somente a fé no Filho de Deus. 2. Devemos manter o nosso coração puro, entendendo que tudo que temos e somos é resultado de um ato de amor de Deus. Ou seja, tudo que temos e que somos, nosso coração, nosso desejo, as nossas ações são resultados de quê? Do amor de Deus, que é exercido no nosso interior, através do Espírito Santo de Deus, nos tornando pessoas novas, pessoas regeneradas, pessoas dignas da presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo, com a graça de Deus.